paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua família. Vamos mais uma sexta-feira agora aqui pelo Facebook estudar sobre os acontecimentos finais, as dispensações. Nós, na sexta-feira passada, falamos um pouquinho da visão panorâmica da escatologia, estudamos um pouquinho fazendo essa análise preliminar, essa visão panorâmica, essa introdução à escatologia, e hoje nós vamos dar sequência a este estudo, já que fizemos ali uma visão panorâmica, já que fizemos ali uma introdução à escatologia. Hoje nós então vamos dar sequência falando das dispensações. Talvez não consigamos esgotar o assunto das dispensações porque é por demais extenso, e talvez a gente consiga falar umas 4 ou 5 dispensações no estudo de hoje. Mas vamos dar prosseguimento, vamos tentar falar todos esses assuntos da escatologia aqui, especificamente das dispensações, Então, quando a gente fala de dispensações, nós estamos falando de períodos bíblicos, Qualquer estudante da Bíblia, qualquer estudante que prima por querer aprender mais e mais das Escrituras Sagradas, ele vai observar que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele consegue, com essa leitura dedicada, é claro, não uma leitura como que se faz ali lendo um jornal, mas uma leitura dedicada através de concordâncias bíblicas, através de dicionários, através de livros referentes a determinados assuntos, e aqui no caso as dispensações, ele vai entender, ele vai testemunhar o fato que Deus ele dividiu o seu plano em segmentos de tempos, E quando a gente fala das dispensações bíblicas, nós conseguimos identificar esses certos períodos de tempos que Deus definiu e que são divinamente indicados, e com essa indicação nós vemos ali um propósito de Deus revelado. E quais eram esses propósitos de Deus? Nós vamos estudar aproximadamente 7 dispensações, A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e, por fim, a dispensação do reino, ou a dispensação do milênio, por assim dizer. Então, nós, ao fazer este estudo, nós temos que primeiramente entender o que significa a palavra dispensação, O latim da palavra dispensatio, ele significa administração, significa economia ou mordomia. Então, quando a gente fala de dispensação, estes segmentos de tempo estabelecido pelo próprio Deus, nós estamos falando que Deus ele é o condutor da história, ele é aquele que determina os tempos e as oportunidades de tempos dados a este homem. Então, é ele que está nessa administração. É ele que está nessa mordomia deste tempo estabelecido, Tempos e tempos estabelecido. É ele que é o mordomo deste tempo. Então, em cada período bíblico, Deus está administrando os tempos, Deus está fazendo a mordomia dos tempos e está trazendo diferentes revelações e manifestando essas revelações aos homens, Então, é através da dispensação que Deus ele vai mostrar essa oportunidade que é dada ao ser humano. São através das dispensações que Deus dá oportunidade ao homem, para dizer que este homem teve a oportunidade, que este homem ele pôde ali fazer as suas escolhas. Então, para o homem, nós podemos dizer que não tem desculpa, O problema não está em Deus. O problema não está na questão da oportunidade, porque Deus dá oportunidade a todos os homens, Não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Foi isso, que o apóstolo Pedro disse. Então,
quando a gente faz o estudo das dispensações, a gente observa que este tempo Deus concede ao homem no decorrer da história, desde a inocência, e isso até mesmo ao período milenial, que é a última dispensação que estudaremos. Muito bem, dito isto, antes mesmo de mergulharmos na questão das dispensações, é preciso falar um pouquinho dos pactos, das alianças, dos concertos feitos entre Deus e a sua nação, a nação de Israel. E aqui vale dizer que nós não estamos trazendo um conceito místico de Israel, né, um conceito oculto, ou aquele conceito de trazer a mística em cima de elementos do judaísmo, como se faz hoje em dia em muitos contextos. Nós não estamos aqui trazendo uma áurea sagrada, sacrossanta em cima de elementos do judaísmo, seja ele as vestes, seja ele a bandeira, seja ele aqueles elementos oriundos ali do tabernáculo, né? Nós não estamos aqui fazendo apologia a isso, mas nós estamos aqui simplesmente trazendo este estudo acerca do que Deus estabeleceu. E é por isso que é importante falarmos dessas alianças, porque Israel é o relógio de Deus. E se Israel é o relógio de Deus, nós precisamos estar atento aos fatos que acontecem na nação de Israel. Então, antes mesmo de falarmos das dispensações, nós precisamos saber um pouco sobre essas alianças. E, sobretudo, essas alianças feitas com a nação de Israel. E por que é importante falar dessas alianças? É importante porque nós temos aqui uma base. A base da escatologia, quando nós começamos a estudar acerca das alianças que Deus fez com o povo de Israel. E isso é por demais importante para entendermos as dispensações. Falamos isso lá no início, na sexta-feira, quando nós demos aquela introdução à escatologia, e agora precisamos falar dessas alianças quando nós vamos aqui aprofundar um pouco acerca das dispensações. Então, sendo Israel o relógio de Deus, é importante nós falarmos dessas alianças, né? Porque para o estudo da escatologia essas alianças são importantíssimas. Então, primeiramente, é preciso trazer uma definição de aliança. E aí me permita a leitura para que eu possa trazer aqui um conceito, uma definição de aliança. Primeiramente, a aliança é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos definidas para aqueles com quem compactua. Talvez você não entendi nada, pastor. Você vai entender agora quando eu te trazer o exemplo. Deus, lá no capítulo de número 12 de Gênesis, Deus chama um personagem bíblico que é conhecido como o pai da fé. E ao fazer isso, Deus chama este homem, Deus chama Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver ali o estabelecimento de uma aliança incondicional, uma aliança declarativa com o homem. Deus estava ali trazendo essa aliança incondicional e essa aliança declarativa com Abraão. E Deus aqui se obriga por graça, com um juramento irrestrito, e ele concede por iniciativa própria essas bênçãos definidas com Abraão. Então, quando Deus traz ali no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, aquela palavra não é uma palavra vaga, uma palavra qualquer ou sem importância, ela é por demais importantíssima, né? Quando nós estudamos as dispensações, nós precisamos estudar esses pactos, essas alianças,
para que a gente não possa se perder lá no final, a gente sabendo, conhecendo acerca desses pactos, dessas alianças, nós aqui conseguimos entender o porquê daquilo lá na frente. Então, nós conseguimos entender o porquê que Israel precisa ser visto com os olhos, não como as demais nações fazem, não como os jornais televisivos fazem, né? Depreciando, colocando Israel como uma nação que gosta de confusão. Não, nós temos aqui simplesmente com um sentimento nacionalista ou ultranacionalista. Não, nós temos aqui, na verdade, uma promessa efetuada, uma aliança efetuada entre o próprio Deus e essa nação, que traz aqui neste ser, neste personagem Abraão, o seu embrião. Na verdade, aqui essa fala é a fala embrionária daquilo que iria surgir, a potente nação de Israel, a nação estabelecida por Deus com as suas alianças. Então, nós temos aqui a definição do que é uma aliança incondicional, do que é uma aliança declarativa de Deus com os homens. Muito bem. Dito isto, é importante também trazer a definição da aliança condicional. Se a aliança incondicional é aquela que não depende do homem, depende única e exclusivamente de Deus, que por graça faz esse juramento irrestrito para que possa conceder bênçãos a esse homem, nós temos também a aliança condicional. E aí me permita também a leitura. Essa aliança condicional é uma proposta de Deus em que Ele promete, num contrato condicional e mútuo com o homem, segundo condições pré-estabelecidas, conceder bênçãos especiais ao homem desde que este cumpra perfeitamente certas condições. Então observe que aqui é diferente da primeira aliança. Enquanto na primeira aliança esta aliança é incondicional, ela não depende do homem, mas depende única e exclusivamente de Deus, que por graça faz um juramento irrestrito com este homem. Aqui temos uma aliança condicional, onde para que algo aconteça, este homem precisa cumprir perfeitamente certas condições. Você quer um exemplo? Um exemplo é a lei mosaica, que ela é temporal. Essa lei mosaica, ela estabeleceu certas condições. Você cumpre, você vive. Você descumpre, você morre. Você cumpre, você está livre. Você não cumpre, você vai sofrer as penalidades desta lei. Então, para que a gente possa mergulhar nas dispensações, nós precisamos entender as alianças, e entendendo as alianças nós vamos entender o porquê de nós intercedermos pelo povo de Israel, pela paz em Israel. Nós vamos entender porque chamamos de Israel do relógio de Deus. Então, muito bem, nesses dois tipos de alianças, a aliança incondicional e a aliança incondicional, como eu já disse, nessa aliança condicional o cumprimento depende do receptor dessa aliança e não do outorgador da aliança. Essa aliança, na verdade, está presente uma conjunção de condição. Que conjunção de condição é essa? O se. Se eu fizer, eu vou alcançar. Se eu não fizer, eu não alcançarei. Se eu cumprir, isso vai me suceder. Se eu não cumprir, isso não me sucederá. Então nós temos aqui uma condição. Nessa aliança condicional, se o homem está ali para cumprir toda a lei que foi estabelecida, dada a Deus por Moisés, ele viveria, ele seria ali receptor de bênçãos da parte de Deus. Olha, povo, vocês chegarão à terra prometida se vocês andarem neste caminho, se vocês seguirem isso. Se vocês não seguirem, vocês perecerão no deserto, vocês morrerão no deserto, porque vocês estão deixando de cumprir com aquilo que foi estabelecido e com aquilo que vocês disseram que cumpriria, que vocês disseram que faria. Então, nessa aliança condicional temos
ali a conjunção de condição, se. Diferentemente, na aliança incondicional, ela não depende daquele que recebe a aliança, mas depende única e exclusivamente daquele que fez a aliança, daquele que prometeu a aliança. Não está vinculado aqui nenhuma conjunção de condição, não está vinculado aqui nenhum ser, né? Então, onde nós podemos enxergar essa aliança? A aliança abraâmica. A aliança abraâmica, que diferente da aliança mosaica, ela não tem uma conjunção de condição se. Deus disse que faria. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem. E vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você consegue enxergar alguma condição aqui? Não, porque de fato não tem nenhuma condição aqui. Deus é quem outorga e não depende do receptor dessa aliança. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, né? Por isso que é uma grande guerra em torno de Israel, por isso que é uma grande batalha em torno de Israel, para querer com que essa nação seja exterminada, com que essa nação seja arrancada. Mas na verdade Deus é aquele que estabelece as alianças e aquilo que ele promete não cai por terra. Passa-se céus e terra, mas a sua palavra, ela não haverá de passar, ela se cumprirá cabalmente. E quais são as naturezas dessas alianças? Primeiramente, é importante dizer que essa aliança é uma aliança literal. Não conseguimos encontrar aqui um significado oculto, um significado místico, porque de fato nós temos a literalidade desta passagem, nós temos a literalidade dessa promessa, dessa aliança feita com Deus. Lembra que nós, lá na parte introdutória do estudo de escatologia, nós falávamos que esta visão futurista é a que melhor consegue estudar a escatologia, porque, ora, nós entenderemos que algumas passagens são literais, outras passagens são figurativas, e aí nós precisamos nos ater no texto e contexto para que a gente possa permitir, pela exegese bíblica, que o texto por si só ele venha falar. Eu não preciso aqui fazer uma exegese, eu não preciso aqui trazer o meu conceito, o meu pensamento que eu acho para dentro do texto, porque o texto precisa dizer o que de fato ele quer dizer. Nós precisamos extrair o que o texto está dizendo. E aí, quando nós estudamos esta aliança, e por que não dizer desta aliança feita de Deus com Abraão, essa é uma aliança literal, porque a própria natureza dessa aliança exige que ela seja formulada e expressa tão claramente que comunique um significado decisivo. E o comunicado decisivo aqui: você será uma grande nação, Israel. Você será uma grande nação, eu vou te abençoar. E eu vou abençoar quem te abençoar também. Mas quem te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Então, além de ser a natureza dessa aliança, além de ser uma aliança literal, além de ser literal a natureza dessa aliança, essa aliança, ela não é temporal. Ela não está restrita na temporalidade, no tempo, no espaço. Na verdade, ela é uma aliança eterna. Todas as alianças estabelecidas de Deus com Israel são consideradas eternas, exceto a aliança mosaica, que é temporal. Temporal porque ela inicia ali no Monte Sinai e ela encerra-se ali durante a vinda da semente prometida de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, é importante nós fazermos essa colocação de que essa aliança ela é eterna. E como nós podemos provar isso? Quando nós falamos da aliança abraâmica, que é uma aliança eterna, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir em Gênesis, no capítulo 17,
no versículo 7, 13 e 19, Gênesis, capítulo de número 17, no versículo 7, 13 e 19, diz o seguinte: versículo 7: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Então, temos um concerto. Concerto, aliança, pacto, são palavras sinônimas, são palavras iguais. Farei então, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, por concerto eterno. Se nós formos no versículo 13 agora: com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo, por concerto eterno. Versículo 19: e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, eterno, por concerto eterno, para a sua semente depois dele. A aliança que Deus faz com Abraão não é uma aliança temporal, é uma aliança eterna. E dessa aliança a gente poderia colocar outras referências. Se você quer 3 referências, nós temos aqui 3 referências, mas se você quer fora do livro de Gênesis, você pode ir lá no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 16, o versículo 17, e também Salmo 105, o verso 10, que você vai conseguir entender o que eu estou falando dessa aliança abraâmica como sendo uma aliança eterna. Mas não somente essa aliança, temos também a aliança palestina. Que aliança palestina é essa, pastor? É a aliança territorial, é a aliança da extensão, da faixa, da numerosa faixa de terra que Deus estabeleceu por concerto perpétuo, por concerto que vai ser cumprida cabalmente no milênio. E nós temos aqui então essa aliança feita entre Deus e Abraão e entre a sua descendência. E onde nós podemos ver essa referência da aliança palestina, essa aliança territorial? Nós podemos ir lá, abra sua Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 16, do versículo 60, Ezequiel capítulo 16, no versículo 60, nós vamos ver então o estabelecimento dessa aliança eterna. 16, 60, que diz assim: contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Se você observar o contexto anterior, você vai entender que se trata aqui da aliança palestina. Mas não somente a aliança abraâmica, a aliança palestina, que é a aliança territorial, mas temos também a aliança davídica, de trono, de reinado. Então nós temos aqui essa aliança eterna também, que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23 e o versículo de número 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, o versículo 5. 23, versículo 5, que diz o seguinte: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar.
concerto eterno, aliança davídica, aliança que esse trono será um trono eterno. De onde vem Jesus Cristo? Da linhagem de quem? De Davi. Então nós temos um concerto perpétuo, nós temos um trono que apontava para Cristo, como sendo um trono perpétuo com essa aliança davídica. Outras referências que você quer fora do livro de Samuel, você pode ir em Isaías capítulo 55, versículo 3, e também Ezequiel 37, 25. E por fim, a nova aliança, que também é uma aliança eterna. Isaías 24, versículo 5, diz respeito a essa questão espiritual, diz respeito a este Israel renovado. Isaías capítulo 24, versículo 5. É importante a leitura para que os irmãos possam entender o caráter eterno dessas alianças feitas entre Deus e Abraão, entre Deus e a questão territorial entre Deus e Davi, e essa questão da nova aliança. Isaías 24, versículo 5, diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus transgressores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Ou seja, outras referências mais, Jeremias 32, 40 e Hebreus capítulo 3, versículo 20, que vai se referir sobre essa nova aliança. Então, nós temos aí, além da natureza dessa aliança, além de ser uma aliança literal, além de ser uma aliança eterna, ela também, essas alianças também são incondicionais em caráter. Como assim incondicionais em caráter, que é o terceiro item? Incondicionais em caráter porque, na verdade, elas são literais e eternas e depende única e exclusivamente da integridade do seu outorgador para que aconteça o seu cumprimento. E aí eu te pergunto, você tem dúvida de que esse outorgador dessas alianças, ele vai cumprir essas alianças cabalmente? É claro que não, é evidente que não. Essas alianças serão cumpridas cabalmente, por isso que são alianças incondicionais em caráter, ou seja, é o outorgador, é Deus que fez a promessa que vai cumprir com essas alianças. E quarto, elas foram estabelecidas com o povo pactual. E que povo pactual é esse? É o povo de Israel. Deus não estabeleceu esse povo com o povo árabe. Deus não estabeleceu com Edom, com Amon, com a Filisteia. Deus não estabeleceu esse pacto com a Síria ou com a Síria. Né? Em Romanos, no capítulo 9, versículo 4, Paulo vai declarar que a nação de Israel tinha recebido as alianças do Senhor. Então, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 9 e versículo 4, que você vai observar isso que o apóstolo Paulo fala. E aqui é importante fazer uma disposição, como se, é claro que você não tem aqui o acesso, não tem aqui a figura, mas faça essa disposição gráfica imaginária, separando, colocando um do lado, o outro do outro. E nós temos então aqui, primeiro, de um lado, a promessa de uma terra nacional. Isso aqui é muito mais do que o que as pessoas, que a mídia vem julgar de que há um sentimento nacionalista, ultranacionalista, essas questões meramente políticas e que fogem do conceito mundano do politicamente correto. Nós temos aqui algo que ultrapassa essa esfera humana, essa esfera ideológica, porque nós temos aqui, como eu disse antes, uma aliança literal, eterna, que depende exclusivamente do seu outorgador e que foi estabelecida com o povo pactual, que é o povo de Israel. Então nós temos aqui no primeiro a promessa de uma terra nacional, que está lá em Gênesis no capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Paralelamente a isso, nós temos aqui a aliança palestina, que Deus deu a Israel como garantia particular da restauração permanente e definitiva à terra.
Nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 3, do versículo 3 ao 5, Ezequiel 20, 33 ao 37 e 42, 44. Então, além de Deus fazer essa promessa, nós temos aqui essa aliança palestina que traz essa promessa territorial, essa promessa de uma terra física. Por isso que eu disse que não é uma promessa que oculta, uma promessa mística, é uma promessa palpável, uma promessa física, é uma promessa que é literal no seu sentido lato da palavra. Nós temos aqui um outro paralelo, no item 2, a promessa da redenção nacional e universal. Promessa da redenção nacional e universal. Paralelamente a isso, uma nova aliança está particularmente relacionada à bênção espiritual e à redenção de Israel. Se hoje nós não temos Israel totalmente convertido e restabelecido, com o cumprimento cabal dessas alianças, haverá um dia, por isso que dissemos lá na parte introdutória, que essa visão futurista é a que melhor consegue relacionar com a escatologia, porque é algo que vai cumprir cabalmente. E eu gosto muito do profeta Zacarias, que quando chegar aquele momento lá final, que feridas são essas com que estás feridos? E ele vai dizer, essas feridas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E quando haverá essa conversão do remanescente? Então Deus tem uma promessa para o seu povo pactual. Deus tem uma promessa para Israel e nós não podemos fechar os olhos para isso. Como igreja, nós precisamos estar atento a este relógio da parte de Deus. Ainda nessa disposição gráfica temos o terceiro item, a promessa de numerosos descendentes que formariam uma grande nação. E aí nós vemos um personagem central, fruto do relacionamento entre Abraão e Sara, que na perspectiva humana, que na visão humana, não teria condições porque tinha esterilidade e tinha a idade avançada, a velhice, uma pessoa idosa, pessoas idosas. E aí nós vemos o cumprimento daquilo que Deus fala, não, vai ser gerado um filho. É claro que antes mesmo de surgir esse filho, houve uma precipitação, que é algo que não vale eu e você tomarmos decisões precipitadas, porque nós podemos ter consequências por toda uma vida, como Israel tem até os dias atuais. Mas tirando essa parte da precipitação, nós temos aqui o filho Isaac, que é o precursor, que é a origem dessa profecia, que é a origem desta aliança, que é a origem deste numeroso, esse povo que seria, que dele sairia a descendência, dele sairia os povos descendentes, e assim formaria essa grande nação. E paralelamente a isso nós temos a aliança davídica, que está relacionado à promessa da dinastia, à promessa do trono, a promessa da nação. Então temos algumas referências, se você quiser anotar, no que diz respeito aqui à promessa de numerosos descendentes. Gênesis no capítulo 12, versículo 2, 13, 16, 17, do 2 ao 6. E referente à aliança davídica, que está relacionada à promessa da dinastia, da nação e do trono, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, 11, 13 e 16, Jeremias capítulo 33, 20 e 21 e Jeremias 31, do 35 ao 37. Dito isto, não sei se tem alguma participação aqui. Não. Dito isto, vamos então entrar na dispensação propriamente dita. Mas antes de entrarmos na dispensação da inocência, é importante dizer que antes de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, alguém pode perguntar se as dispensações começa com a primeira dispensação, chamada dispensação da inocência, o que vem anteriormente, o que precede as dispensações? O que precede, o que antecede as dispensações
é, na verdade, o que nós chamamos de período extra, período anterior às dispensações, período extra-dispensacionalista. E aí você pergunta, que tempo é esse? A Bíblia não relata, a Bíblia não fala. É um momento eterno em que nós não temos registros, nós não temos a literalidade das letras escritas na Bíblia Sagrada, seja na Torá, seja em qualquer livro tradicional do povo judeu. Mas o importante é nós entendermos a essência. Aí, para que você possa entender a essência, eu te convido a abrir lá no Evangelho de Jesus Cristo, que o Evangelho não é de João, o Evangelho é de Jesus Cristo. Segundo escreveu João, e aí sim, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 17, versículo 5, diz assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Parte B. 24, parte B. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, esse período anterior às dispensações, nós chamamos de período extra-dispensacionalista. Ou por que não dizer o período eterno, que nós não temos acesso dos escritos, o que aconteceu, especificamente relacionado a algumas coisas que nós não temos como especular, que nós não temos como fazer especulações. E que não está escrito, nós precisamos ficar naquilo que Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 vai dizer. As coisas reveladas, as coisas escritas, as coisas que Deus quis que nós tivéssemos entendimento, pertencem a nós e aos nossos filhos, nossas gerações. Agora as ocultas, o mistério, porque mistério é aquilo que está oculto, é aquilo que está envolto por algo, Mistério não é aquilo que as pessoas dizem no dia a dia. Ah, rapaz, Deus falou comigo mistério. Não, foi revelado, já não é mais mistério. Rapaz, eu ganhei um mistério, hein? Olha que coisa nova. Não, não é mistério, porque já foi revelado. Mistério é aquilo que está oculto, é aquilo que nós não conseguimos atingir, é aquilo que pertence a Deus, é aquilo que foi oculto aos homens, é aquilo que foi oculto à parte sapiencial da história, é aquilo que foi oculto aos sábios entendidos e até mesmo oculto aos pequeninos. Aquilo que Deus quis revelar aos pequeninos está escrito, e através daquilo que está escrito, o Espírito Santo nos revela aquilo que está oculto aos sábios entendidos, mas que por intermédio da sua literatura sacrossanta, nós conseguimos alcançar o entendimento pela revelação do Espírito Santo. Se é que você conseguiu me entender acerca disso. Então, é importante nós dizermos que essa dispensação da inocência é a primeira dispensação. Nós não sabemos ao certo, se você pegar Gênesis no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós não sabemos quantos anos se passaram de Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Não sabemos. Alguns estudiosos vão especular que se passaram milhões de anos. Outros vão dizer que não tem como afirmar um tempo definido, Eles vão até especular que foi justamente nesses milhões de anos que se passaram entre esses versículos que existiram os dinossauros, porque hoje estão descobrindo vários fósseis que com a tecnologia do carbono 14 consegue fazer ali a contagem dos milhões de anos que esses fósseis que esses bichos existiram. Enfim,
novamente especulações teológicas, novamente especulações que nós não conseguimos alcançar, né? Então nós precisamos ficar com o que está escrito. Então, com o que está escrito, essa primeira dispensação, chamada dispensação da inocência, ela é chamada assim porque Adão e Eva, eles eram inocentes e eles desfrutavam de uma pureza, eles não conheciam o pecado por experiência. Não é como hoje, como homens conhecem o pecado por experiência. Adão e Eva, eles viviam a pureza da inocência. E eles tinham uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade? A resposta está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17. Qual era a responsabilidade? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém vai dizer assim, a responsabilidade era não comer e não tocar na árvore. Deus não disse que não era para tocar. Deus disse que não era para comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tudo aquilo que Deus faz conosco, as alianças que Deus estabelece, né? E aqui, por que não dizer, desse período da inocência, Deus coloca o homem e coloca este homem com livre arbítrio. Olha, você tem de tudo que você precisa aqui, Adão. Você tem de tudo que precisa aqui, Eva. Vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores. Mas tem uma coisa. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Porque no dia que dela comerdes, certamente você vai morrer. Quando Deus ele fala algo com o ser humano, ele fala algo com uma orientação responsável, ou seja, a minha resposta ela tem que ser uma resposta com responsabilidade. A minha ação tem que ser uma ação responsável. Eu sei que eu posso qualquer coisa, inclusive pegar da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu posso, se eu quiser. Eu sou livre. Eu tenho livre-arbítrio e eu posso lançar mão daquele fruto. Mas quando nós entendemos que Deus estabelece aqui, coloca uma condição, é melhor a gente seguir aquela palavra, né? Melhor obedecer do que sacrificar, né? Qual foi o fracasso aqui? É o fracasso que nós estamos vendo nos dias atuais também. A desobediência. E aí quando eu falo desobediência, eu falo ela num contexto generalizado. Adão e Eva fracassaram, desobedeceram e comeram. Lá no capítulo 3, no versículo 6, é algo por demais importante a leitura. Gênesis no capítulo 3, no versículo 6, diz o seguinte: e vendo, quem vê, vê com os olhos, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, primeiro, e agradável aos olhos, segundo, e árvore desejável para dar entendimento, terceiro, o que ela faz? Toma uma atitude irresponsável. A sua ação sequencial é uma ação irresponsável. Era proibida? Não. Mas tinha uma orientação para não fazer? Sim. Qual seria a melhor saída? A obediência. Porque com obediência ela viveria. Com a obediência ela seguiria vivendo eternamente. Com a obediência ela não teria medo. Com a obediência ela continuaria num relacionamento saudável com todas as coisas sobre a face da terra e principalmente com seu Criador. Então, isso que acontece na vida de Adão e Eva é justamente uma tática que começa no Éden. Mas se você pensa que essa estratégia foi mudada, que esse plano malévolo de Satanás foi mudado, foi extirpado, você está enganado. Porque só muda a roupagem,
só muda a roupagem. A tática é a mesma. Satanás vai utilizar a concupiscência da carne, ou os desejos da carne. Ele vai utilizar a concupiscência dos olhos, ou os desejos dos olhos. E ele vai utilizar a soberba da vida, ou a vanglória da vida. 3 itens que continuam presentes na sociedade e continuam como estratégia principal de Satanás. Como Satanás consegue derrubar um homem, uma mulher, através da soberba da vida, através da concupiscência dos olhos, através da concupiscência da carne. O que ele tentou fazer com Jesus? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Senhor, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus, que é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, a própria palavra encarnada, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca do Altíssimo, da boca de Deus. Ele, não satisfeito com a primeira tática velha, mas com a nova roupagem, ele continua o seu empreendimento. Olha, Senhor, se lança daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces com teu pé em pedra. Jesus, o Verbo encarnado, ele diz: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda tática. E a terceira: Senhor, está vendo todo este reino, olha, tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue. Se foi entregue por Adão, lá no pecado do Éden. Porque Adão tinha responsabilidade de administrar, de cuidar de tudo. Ele era ali o detentor, aquele que nomearia os animais, aquele que cuidaria de tudo, aquele que administraria tudo. Se alguém entregou, foi Satanás. Porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Mas Jesus é o Verbo encarnado, é o Deus encarnado, é o Emanuel, é Deus conosco, o autor e consumador de todas as coisas. Aí Jesus fala: vai-te embora, Satanás, porque também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Oh, tática antiga, mas com roupagem nova. E você acha que acabou? 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque tudo que há no mundo, que mundo é esse? Sistema dominado pelo adversário, sistema maligno. Porque tudo que há nesse sistema, lembre que eu e você somos retirados para fora, somos igreja, eclésia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, eu e você não podemos cair no mesmo fracasso, porque nós somos libertos pelo precioso sangue de Jesus. Mas eles caíram naquele tempo, eles caíram neste pecado. E aí alguns julgamentos da parte de Deus foram decretados. Primeiro julgamento sobre o homem, né? Sobre o homem. Esse julgamento sobre o homem, melhor dizendo, o julgamento sobre a serpente. Esse julgamento sobre a serpente está lá no capítulo 3, versículo 14 e 15, que fala da humilhação e da maldição sobre a serpente. Segundo julgamento, o julgamento da mulher, capítulo 3, versículo 16. Com dor, né, dará à luz,
e se sujeitará ao teu marido, dor e sujeição. E o homem, capítulo 3, versículo 17 ao 19, a expulsão no jardim do Éden. E para toda ação há uma reação, para todo ato há uma consequência. As consequências que vieram nesta época, nessa dispensação, que vai da criação à queda, as consequências é morte. Mas que tipo de morte? Física, espiritual e eterna. Pastor, o homem, se não pecasse, viveria eternamente? Essa era a ideia, essa era a finalidade, de viver eternamente. Como seria isso? Não sei, né? Mas eu sei que tudo que Deus faz é perfeito. E Ele, ao estabelecer isso, né? Ele estabeleceu para que o homem pudesse viver ali eternamente. Mas o homem pecou, e com o pecado veio a morte física, veio a limitação da idade, né? E quando chega lá, o salmista vai dizer: o muito é 70, o que passa disso é canseira e enfado de vida, né? Falando desse desgaste, falando de que a vida humana ela se tornou limitada e que chega ao momento em que este homem experimentará a morte física. Mas também experimenta a morte espiritual. E essa morte espiritual é o quê? O relacionamento com Deus. Observe que ele tinha direto acesso com Deus, conversava com Deus, dialogava com Deus. O Senhor sempre lhe visitava, sempre estava ali em perfeita harmonia e sintonia com Deus. Ao pecar, ele perde esta sintonia, ele morre espiritualmente. E o que é pior, uma morte eterna. Quando o homem peca, a partir daí, ele tinha sobre si um veredito. Qual era o veredito? Morte eterna. Porque todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, se eu não me engane, se não me falha a memória. Capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus. O homem estava sujeito à condenação eterna. Então, consequências do pecado: morte física, morte espiritual, morte eterna. Referências bíblicas: Isaías capítulo 59, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Outra consequência: afastamento de Deus. Isaías 59, 2. Destituição da glória de Deus, já falamos, Romanos 3, 23. Enfermidades, né? Hoje tem o câncer, hoje tem problema de pulmão, hoje tem problema cardíaco, hoje tem problema de Covid-19, hoje tem inúmeros e inúmeros problemas de enfermidades que o homem, como consequência do pecado, está sujeito a ser acometido. Perda do direito à árvore da vida, Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24. Lembra que lá no último livro da Bíblia, as folhas das árvores são para a saúde das nações? Ou seja, o homem viveria eternamente com acesso à árvore da vida, mas o homem preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem preferiu o fruto da árvore do conhecimento do mal, preferiu estar distante de Deus, achando que seria semelhante ao Altíssimo. O pecado original, o pecado que começa a partir do nosso adversário, que quis se exaltar acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Deus não divide a sua glória com ninguém. A minha glória a outrem não darei. Então, essa dispensação, ela termina com saldo negativo. E este saldo negativo é algo ruim para o ser humano, porque o ser humano agora precisa, a humanidade precisa de um Redentor, precisa reatar a sua relação com Deus. Esta humanidade está
perdida, essa humanidade está sem rumo, essa humanidade precisa de alguém que possa lhe trazer de volta para a família de Deus, que possa reatar essa relação de Deus com o homem. Mas olha que interessante, Deus é o primeiro a trazer a profecia acerca deste Redentor, deste que traria este reatar, essa reconciliação com a família de Deus, a reconciliação do homem com a família de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Então, este ferirá o calcanhar e o outro esmagará a cabeça. É melhor ler, né, para a gente não errar. Gênesis no capítulo 3, versículo 15. Gênesis no capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus triunfaria na cruz do Calvário, ferirá a cabeça, ressuscitará ao terceiro dia, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Satanás, ele perdeu porque Cristo chegou primeiro e nos reatou a família de Deus. E agora, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Por isso, essa dispensação da inocência, ela tem aqui essa esperança profética no capítulo 3, versículo 15. Após essa dispensação da inocência, nós entramos então na dispensação da consciência, que vai da queda ao dilúvio, quando o homem peca ao dilúvio. E essa segunda dispensação, ela se chama dispensação da consciência, porque a humanidade, ela tinha que se conduzir segundo as normas ditadas, segundo os ditames de sua consciência, né? E a palavra-chave aqui, nessa dispensação da consciência, é consciência, né? Que significa a faculdade de convicção. O homem agora, conhecendo tanto bem quanto mal, ele precisava agora ser guiado pelos ditames da sua consciência. E novamente aqui a palavra responsabilidade. E ele, com esses ditames da sua consciência, ele tinha que ser responsável nessa convicção, né? Nessa faculdade de convicção, escolher o que era bom, escolher o bem, porque ele tinha à sua disposição também o mal, né? Então, ele deveria ensinar aos seus descendentes sobre a queda e a necessidade de obediência ao Criador. É o que a gente faz até nos dias atuais. É claro que a gente está numa outra dispensação, na dispensação da graça, mas quem pensa que na dispensação da graça não tem, né, coisas que precisamos, princípios que precisamos seguir, está redondamente enganado. Então, estes que agora estão vivendo no período da dispensação da consciência, sendo guiados pelos ditames da sua consciência, precisavam viver seguindo o que era bom, fazendo bem, né? Servindo ao Criador, se afastando, se apartando do mal, mas o homem novamente ele falha. Porque qual era o propósito aqui? O propósito aqui era provar a capacidade do homem de se manter fiel a Deus num clima de liberdade, segundo os ditames da sua própria consciência. Deus ele permitiu aqui, na condução deste tempo, na administração dessa dispensação chamada consciência, a oportunidade para que esse homem, através dessa capacidade que ele teria ali, dos ditames da sua consciência, de viver fiel ao Senhor, de viver num clima de liberdade, sendo guiado pelos ditames da sua própria consciência.
prova de que era possível o homem viver, né, dessa forma, segundo os ditames da sua consciência, que nós temos alguns personagens centrais dessa história aqui. Nós temos Enoque. O que Enoque fez? Andou com Deus. E nós temos Noé, que é considerado um homem justo, que praticou a justiça. Mas nós também temos um fracasso aqui. E o fracasso foi a corrupção do gênero humano. A corrupção do gênero humano. Toda vez que há a corrupção do gênero humano, pode esperar que virá os juízos também da parte de Deus sobre esse ser humano. E como aconteceu isso? Gênesis, no capítulo 6, ainda estamos em Gênesis, capítulo 6, no versículo 12, que diz: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Meu irmão, a humanidade estava em estado de putrefação, estava cheirando mal as narinas do Altíssimo. Deus estabelece um clima de perfeita liberdade para que o homem pudesse viver bem através da sua consciência, mas o homem preferiu o mal, se corrompendo, indo após as suas práticas pecaminosas, preferindo o mal. E aqui, com a corrupção do gênero humano, né, vem aí o juízo da parte de Deus sobre essa humanidade, né? A duração dessa dispensação, segundo os estudiosos, é de aproximadamente 1656 anos e compreende desde a queda do homem até a catástrofe do dilúvio. Então, algo terrível, né? Algo terrível que acontece aqui. E só que esse homem, ele prefere viver dissolutamente. E qual foi o juízo aqui? O dilúvio. Dilúvio. Responsável por exterminar, só ficando Noé e a sua família, para que pudesse, e os animais, para que pudesse ali haver a perpetuação da espécie humana e da fauna, né? Porque a flora também depois iria brotar da terra. Então nós observamos aqui 1656 anos. E qual foi a provisão de Deus? A arca. A arca ali, símbolo de refúgio contra o juízo de Deus. Algo fantástico. Passamos então da dispensação da inocência à dispensação da consciência, entramos na dispensação do governo humano, que vai do dilúvio à chamada de Abraão. E a palavra-chave aqui é governar. O homem deveria governar o outro homem num clima, numa sociedade constituída. E ele deveria fazer isso, claro, buscando a presença de Deus, a orientação divina, para que ele pudesse ser bem-sucedido. Mais uma vez, a palavra responsabilidade. Ele tinha essa responsabilidade de governar. Ele tinha essa responsabilidade de povoar a terra, de espalhar-se por toda a terra. Essa era a ordem de Deus. Gênesis, no capítulo 9, do versículo 6 ao 7, nós temos essa ordem divina de povoar, de espalhar-se por toda a terra. Mas o homem fracassou novamente, o homem pecou novamente, o homem desobedeceu novamente. Porque a construção da Torre de Babel é uma prova disso. Gênesis, no capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, nós temos ali o líder do governo, que era Nimrod. Ele constrói ali justamente com um propósito oposto daquilo que Deus havia determinado. A ordem era povoar a terra, se espalhar por toda a terra e fazer com que essa terra fosse próspera, crescesse, se multiplicasse. O gênero humano precisava se multiplicar. A atitude de Nimrod foi uma atitude de rebelião, foi uma atitude de concentração. Deus queria que o povo se espalhasse. Nimrod quis que o povo se ajuntasse. E essa era um sinal do orgulho e rebelião, né?
Orgulho e rebelião sempre foram pecados terríveis que sempre traz prejuízos para tudo aquilo que diz a respeito das coisas de Deus. Quando a gente parte para esse caminho, por mais que traz uma áurea de fala de Deus, ou por mais que traz uma roupagem como sendo algo divino, se ela tem o seu pano de fundo no orgulho e na rebelião, ainda que enrustida, ainda que a semelhança da atitude de Absalão, ela na verdade é prejudicial e na verdade o juízo de Deus ele virá, né? E o juízo de Deus sobre esse povo que queria se concentrar e não se espalhar, vem, e o juízo de Deus foi a confusão de línguas. No capítulo 11, no versículo 9, nós temos ali a confusão de línguas que aconteceu. E a duração, cerca de 420, outros estudiosos falam 427 anos. A aliança que Deus estabelece aqui foi um concerto de Deus com Noé, que vai assinalar o centro das relações de Deus com o povo, né? O concerto ele vai incluir o seguinte: se você for lá em Gênesis, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4, este concerto, esta aliança que Deus faz com Noé, significava frutificar e se multiplicar. Capítulo 9, versículo 1. Então não era para que pudesse se concentrar, era para que pudesse se multiplicar, era para que pudesse se espalhar. Além disso, o homem precisava encher a terra, não ficar concentrado naquele lugarzinho, era para se espalhar. Norte, sul, leste, oeste. 9, versículo 3, comer carne, mas não comer o sangue. 9, versículo 4. E por fim, o arco celeste, erroneamente chamado de arco-íris, o arco celeste, que é esse arco belo em tempos nublados, que nós enxergamos aquele arco com várias cores, azul, rosa, amarelo, né? Aquela coisa bela que está no céu. Aquilo ali significa que Deus fez uma aliança entre ele e os homens para que a humanidade não fosse mais exterminada pelo dilúvio. Então, nós temos aí a dispensação, então, do governo humano. Vencido isso, passado isso, então, governo, dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, que vai do dilúvio à chamada de Abraão, nós passamos para a dispensação da promessa, ou dispensação patriarcal, que vai da chamada de Abraão até a saída do Egito. E a palavra-chave é justamente essa, promessa. Capítulo 12, versículo 1. Né? Deus faz essa promessa a Abraão. A duração dessa dispensação é de aproximadamente, de cerca de 430 anos, desde a chamada de Abraão até a saída do Egito. Então, novamente, qual era a responsabilidade aqui? A responsabilidade era permanecer em Canaã, capítulo 12, versículo 7. Mas qual foi o fracasso? Abraão desce ao Egito. Abraão vai morar no Egito, capítulo 12, versículo 10. Além de morar no Egito, Abraão toma Agar por mulher. Abraão mentiu a Abimeleque. Aí você vai dizer, mas Abraão não mentiu, ele disse uma meia-verdade. Meia-verdade para mim equivale a uma mentira, né? Então ele poderia dizer claramente, né, a respeito daquela situação. Qual era o juízo? Escravidão no Egito por 400 anos, né? Essa que vai acontecer posteriormente. E o propósito da dispensação patriarcal, levar Abraão e seus descendentes a terem fé em Deus e a obedecê-lo. A obediência é tudo. Deus queria que Abraão e seus descendentes pudessem obedecê-lo, viver num clima de obediência, adestrando-se na obra de preparar uma nação qualquer não, uma nação que seria a precursora do Redentor, a precursora do Messias, aquele que haveria de redimir o povo, aquele que haveria de ser o Redentor de Israel. E essa aliança, né,
essa dispensação, ela inclui uma aliança especial de Deus com Abraão, que está relatada em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que nós já falamos, né, e que é detalhado especificamente em Gênesis capítulo de número 15. É claro que essa aliança, já falamos também, se confirma em Isaac, em Jacó e aos filhos de Jacó. E esse personagem principal dessa dispensação é Abraão, que é considerado o pai da fé. Última dispensação do nosso estudo de hoje. E aí a gente vai dar sequência, que nós não encerramos as dispensações, mas na próxima sexta vamos dar sequência, falando do restante das dispensações, especificamente a dispensação da graça e a dispensação milenial, e já dar entrada nas revelações contidas no livro do profeta Daniel. Mas ainda, falando das dispensações, falamos da dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal. Agora nós temos a dispensação da lei, ou a dispensação israelita, como você queira chamar, que vai do Monte Sinai ao Calvário. Engraçado, dois montes aqui, né? O Monte Sinai e o monte chamado Caveira, o Calvário, o Monte Calvário, onde o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, foi crucificado. A palavra-chave aqui não é outra, é lei. Lei. O povo de Israel deveria reger a sua vida religiosa e política, segundo a lei dada por Deus a Moisés, aonde? No Monte Sinai, e os regulamentos que lhe sucederam. Então nós temos aqui, o povo deveria seguir os preceitos da lei, porque aquele que não cumprisse a lei, ou que cumprisse parcialmente, tropeçando em um item da lei, era culpado de toda a lei. Então a lei, segundo alguns estudiosos, ela veio para demonstrar o caráter da santidade de Deus, que nenhum homem conseguiu alcançar, né? E a lei, ela veio para apontar mesmo. Ela veio para apontar, ela veio para dizer: você pecou, você então está diante da lei, você tem que sofrer a penalidade, as penalidades da lei, né? A duração dessa dispensação é de aproximadamente 1430 anos, que é justamente da saída do Egito até a crucificação no Calvário. Qual era a responsabilidade que o povo de Israel tinha aqui? A guarda da lei, né? O povo tinha que guardar cabalmente a lei. Êxodo capítulo 19, versículo 8. Você pode ler aí em casa. Fracasso. Violaram a lei. Rejeitaram o Messias, né? Rejeitaram a Cristo. Mateus 27, 23. Pode fazer essa leitura aí. E ao violar a lei, né? Porque Jesus, ele não veio para abrogar a lei. Ele veio para cumprir cabalmente a lei, né? E como cumpridor da lei, ele estava ali cumprindo integralmente a lei, e também, na verdade, aquele que surgiria das profecias, aquele que já havia sido predito desde Gênesis. Por isso que nós falamos que escatologia, para estudar escatologia, não adianta escolher alguns livros específicos, temos que estudar desde Gênesis. Então, essa semente que feriria a cabeça da serpente, e isso se efetiva no Calvário, isso acontece ali no Calvário. Qual era o juízo? Dispersão mundial. Olha que interessante, quando a gente vai no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, versículo 24, nós vemos aqui essa palavra acerca da dispersão mundial. Capítulo 21, versículo 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ó, então nós observamos, estamos no tempo dos gentios. Israel
retomando para a sua terra, Israel, e chegando ali para ser o seu remanescente completamente convertida, restaurada. Então isso aqui é escatológico, isso aqui é algo que está se cumprindo, é algo que vai se cumprir cabalmente. Então nós temos aqui esse juízo, a dispersão mundial. Para melhor entendimento dessa dispensação chamada dispensação da lei ou israelita, nós podemos dividir essa dispensação em 7 épocas, né? Primeira época da peregrinação. O povo de Israel, ele vive agora, sai da escravidão e vai para o caminho do deserto, peregrinando em direção à terra prometida, né? Ao conquistar Jericó, começa agora já numa segunda época, né? A época das conquistas, né? Conquista-se Jericó, conquista-se Ai, conquista-se as demais regiões. E é claro que depois muitas terras ainda ficaram por ser conquistadas. O próprio Deus vai falar assim com Josué. Mas aqui nós temos a época das conquistas. A terceira época aqui, isso aqui para que a gente possa entender um pouco melhor essa dispensação chamada lei, que ela vai começar, né, no Monte Sinai, ali, e a gente precisa dividir em 7 épocas. A época das peregrinações, no caminho do deserto, a época das conquistas, a época dos juízes, né? Quem lembra a época dos juízes? Ora, o povo de Israel vencia, depois o povo caía em idolatria, depois tinha-se o juízo, a escravidão sobre os povos, depois o povo se arrependia, pedia perdão, Deus enviava socorro, levantava um líder, e aquele juiz ali conseguia, por intermédio do poder de Deus, né, vencer os seus inimigos, e ali novamente Israel voltava ao seu alto. Depois voltava baixo, alto, baixo. Era a época de altos e baixos no povo de Israel. Então, nós temos essa terceira época. Nós temos a quarta época, a época do Reino Unido, a época da dinastia de Davi, de Salomão, época do Reino Unido. Deus fez, é claro, uma promessa condicional a Salomão: se você andar pelo caminho que o seu pai andou, observando a lei, seguindo direitinho, não indo após aos ídolos, né, o seu reino será estabelecido. Mas se você falhar, o seu reino será dividido, né? Salomão preferiu seguir as muitas divindades das suas muitas mulheres, 300 concubinas, 700 mulheres. Ele preferiu seguir as muitas divindades das suas muitas mulheres, e o seu reino foi dividido. E ao ser dividido, foi colocado ali o reino do norte, o reino do sul, reino de Israel e o reino de Judá, né? O reino foi dividido. Essa é a quinta época, a época do reino dividido. A sexta época, a época do cativeiro e dispersão. Nós vemos ali o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. O povo de Israel foi disperso, foi levado para o cativeiro, né? Sendo cativo dessas duas nações, a Síria e a Babilônia, e depois dando sequência aí às demais nações que tomariam aquela região, né? E por fim, a época interbíblica, né? Chamada de a Era do Silêncio, né? Era do silêncio porque não havia ali nenhuma profecia para que pudesse entrar no cano sagrado. Mas foi uma época de intensa produção literária, né? Foi a época do surgimento da Septuaginta, né? Foi a época do surgimento dos livros apócrifos, né? E também dos achados dos escritos do Mar Morto, né? Nas cavernas de Qumran. Foram esses os achados ali na época do Mar Morto. A época também na revolta dos Macabeus. Para que você possa entender melhor o período interbíblico, te recomendo você ler a História dos Hebreus de Flávio Josefo, para que você possa entender um pouquinho mais. Mas qual era o propósito dessa dispensação da lei? Testar a obediência de Israel em relação à lei de Moisés e avaliar a sua capacidade de se tornar uma nação líder na comunidade mundial, como instrumento e porta-voz da revelação de Deus
numa preparação final para a vinda do Messias. Esse era o propósito. Israel precisava ser obediente à lei de Moisés, precisava se tornar uma nação líder, né? E que pudesse ser esse porta-voz de Deus na terra, numa preparação final para a vinda do Messias. Porém, a gente sabe que o povo de Israel se corrompeu, né? Na época de Jesus, Anás e Caifás ali não entenderam que aquele ali era o mestre profetizado nas Escrituras, mas enfim, tudo estava ali registrado nas Escrituras e tudo teria que ser cumprido cabalmente, como está registrado nas Escrituras Sagradas. Então, nós chegamos aqui, fechamos então estas 5 dispensações, ficando tão somente 2 dispensações, que vamos falar na próxima sexta, dando sequência aí às revelações contidas no livro do profeta Daniel, e assim sucessivamente nas próximas sextas-feiras. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ore comigo. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por esta noite. Ó Deus, por este estudo, Senhor, acerca das dispensações, que o Senhor possa iluminar o teu povo, instruir o teu povo, para que possamos compreender cada dia mais, Senhor, meu Pai, a tua palavra e entender o teu propósito sobre as nossas vidas, sobre Israel, o propósito da escatologia bíblica, Senhor, e que possamos guardá-la no nosso coração, Senhor, para que possamos estar, ó Deus, vigilantes, Senhor, em todo o tempo, cumprindo a tua vontade, vivendo segundo o teu querer. Pai, abençoa o teu filho, a tua filha, abençoa cada um dos teus servos, Senhor, repreenda a enfermidade aqueles que estão enfermos, dai saúde, Senhor, aos teus filhos. Eu te peço especificamente, Senhor, pela vida, Senhor, do Rangel, Senhor, ó Deus, nosso amigo que está ali internado, Senhor, naquele hospital Jaime, e que precisa de um milagre da parte do Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus de milagres, Senhor. Ó Deus, se é assim é da Tua vontade soberana, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, Senhor, meu Pai, repreenda toda enfermidade, restaurando a saúde dele, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite, no nome de Jesus.